Agora é hora de entrevistar um deputado federal, Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, que está na base de apoio ao governo, não é, Coronel? Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a sua avaliação do que disse o presidente ontem, durante os atos em Brasília e em São Paulo, quando ameaçou não cumprir decisão judicial que parta do ministro Alexandre de Moraes, ou o poder enquadra o seu, ou o poder pode sofrer aquilo que não queremos que sofra. O senhor encara isso como algo natural dentro de um discurso para a massa que foi ouvir o presidente em Brasília ou São Paulo, ou ele cruzou uma linha que não pode ser cruzada na relação institucional, deputado? Bom dia, Rafael. Bom dia, Elisa. Bom dia para todos. Olha, o presidente Bolsonaro ele foi muito contundente e foi necessário fazer isso. Vocês todos acompanharam as manifestações em Brasília, em São Paulo, e nós tivemos manifestações pelo Brasil inteiro. Claro que proporcionalmente ao tamanho da cidade, mas o Brasil se mexeu ontem em relação ao que está acontecendo. Essa tensão entre os três poderes, ela não deveria estar acontecendo, mas infelizmente não é nem o presidente que está indignado, é a população brasileira, e algo precisa ser feito. A minha recomendação, e o que eu sempre falo, é que isso deveria ser resolvido no diálogo, mas até agora isso não foi possível. Então, o presidente Bolsonaro, usando da sua legitimidade como presidente da República e por ter sido eleito por 57 milhões de pessoas, vai tentar dar um basta nessa situação, de um jeito ou do outro. O que não pode é o Brasil ficar sofrendo pressões, e não digo de um ministro específico, eu digo em relação a inúmeras sentenças que o Supremo Tribunal Federal tem protagonizado e que tem levantado a indignação do povo brasileiro. Esse é o ponto, que não é uma ou outra sentença que sai lá da Corte Suprema e que causa indignação. Isso poderia até ser, vamos dizer assim, tolerado, mas são várias situações que a gente lembra e que causam indignação no povo. O povo está aqui vendo essas aberrações jurídicas acontecer e está se mexendo. E o presidente ontem, então, acabou sendo o porta-voz da população. É o povo que manda, é assim que eu entendo. E essa relação entre o Supremo vai ter que ser resolvida agora. De alguma forma, eles vão ter que sentar numa mesa, conversar, porque o Brasil não pode ficar nessa situação à mercê de decisões absurdas. Deputado, além dessa discussão sobre limites ou não do STF, a gente tem alguns problemas bem reais que todos nós observamos. Desemprego, quase 15 milhões de brasileiros, muita gente passando fome, baixo poder de compra, crise hídrica, Covid-19, 600 mil mortes. Que são aqueles assuntos que o brasileiro sente na pele dia a dia, dentro de casa, né? Em qual sentido o STF estaria proibindo, por exemplo, o governo federal de atuar diretamente nesses assuntos? Por que eu pergunto isso? Por que foi mais importante levantar uma bandeira contra o que chamam de o STF fica tesourando a liberdade de expressão? Falar disso é mais importante, manifestar-se sobre essa atuação do STF é mais importante do que falar sobre outros assuntos que estão mexendo com a vida interna dos brasileiros? Elisa, quando nós falamos de liberdade, nós estamos falando de liberdade num sentido muito amplo. Foi vexatório ver cenas o ano passado, durante a pandemia, de prefeitos e governadores prendendo pessoas que não podiam sair na rua. Isso é um verdadeiro absurdo, é uma afronta à Constituição, e o guardião da Constituição é justamente o Supremo Tribunal, que não fez nada. Ao contrário, ele fez dizendo que o governador e prefeito tinham autoridade para decidir sobre mobilidade dentro do seu território. E o presidente, então, não poderia decidir sobre mobilidade dentro do seu país? Então, a que ponto nós chegamos onde, para cercear o presidente, para cercear a palavra dele, as ações dele, as decisões dele, o Supremo teve que interferir. Isso foi fato, isso aconteceu em abril de 2020. Você citou algumas coisas aí que eu teria que ter tempo para comentar cada uma delas, mas vamos falar sobre o desemprego. O governo do PT deixou 13 milhões de desempregados para nós. Esse número não é novidade para a população brasileira. Esse número nós já pegamos em janeiro de 2019, quando o presidente Bolsonaro assumiu a presidência da República, nós tínhamos 13 milhões e meio de desempregados. O que fez o presidente Bolsonaro em 2019, quando não tinha pandemia? Gerou quase 3 milhões de empregos, caiu para 10, perto de entre 10 e 11. Só que aí nós tivemos uma pandemia. O que fizeram os governadores?
fecharam tudo, causaram desemprego. Não foi o presidente Bolsonaro, aliás, vocês mesmos noticiaram várias vezes o presidente falando, não vamos esquecer da economia, não vamos esquecer da economia. Fecham as portas, baixa-se tudo quanto é comércio, empregados colocados na rua, empresários sem dinheiro para pagar a folha de pagamento e os governadores dando risada. Aí eu faço um parênteses em relação a isso. O governador Zema foi, para mim, o governador mais racional durante a epidemia. Romeu Zema, de Minas Gerais. Os outros não, praticamente se orquestraram contra o presidente Jair Bolsonaro. Que país vai para frente quando nós temos a irresponsabilidade desses governadores contra um presidente? Não seria melhor todo mundo se unir, cuidar da pandemia? Não foi isso que fizeram. O inconformismo do resultado das eleições de 2018 ainda está presente. Eles não aceitam que o presidente Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos e ficam jogando contra. Aí, para responder às outras questões de inflação, do preço, da alta dos preços, eu teria que ter mais tempo para comentar sobre esses assuntos. Mas são assuntos que praticamente a roda da economia ela gira em torno, às vezes, de 1 ou 2, 3 fatos. E aí vira um ciclo econômico negativo nesse momento, eu digo nesse momento, que nós estamos ainda dentro de uma pandemia onde o governo gastou muito mais do que podia. Foi responsável para socorrer a população. A inflação, ela veio. Ela está aí. E agora que nós precisamos sair da economia, fazer a máquina girar novamente de forma positiva para que a gente possa provocar a baixa dos preços novamente. Agora, deputado, o que a gente faz hoje, né? Porque ontem teve o 7 de setembro e, como diria o poeta, depois do 7 de setembro tem o 8 de setembro, né? O 9, o 10. Esses canais de diálogo parecem todos absolutamente travados, né? Depois de ontem. Já estavam e pioraram a partir de ontem. Como é que faz a partir de agora? Que ambiente o senhor vê? Partidos de centro discutindo possibilidade de impeachment, hoje tem resposta do Supremo Tribunal Federal, o presidente disse que vai descumprir determinação do Alexandre de Moraes. Quem é que vai botar a bola no chão agora, deputado? Rafael, as pessoas de bom senso hoje têm que se sentar numa mesa e começar a ligar umas para as outras. Olha, vamos sentar realmente, vamos conversar? Isso é o que deveria ser feito. Né? Na política é isso que a gente faz, senta e conversa e vamos ajustar, né, essa temperatura, precisamos abaixar essa temperatura. Então vamos ver quem vai ser o protagonista, porque já passou dos limites. Então nós temos vários atores, nós temos Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que até agora, até onde eu vi, está quieto, não falou absolutamente nada. Nós temos o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é um bom interlocutor, ele pode ser o protagonista dessa conversa. E nós temos também o Supremo Tribunal Federal. Lá não existe hierarquia entre os ministros. Todos eles podem tomar iniciativa. Agora, eu estou aqui aguardando, Rafael, para ver se algum vai ter coragem de tomar essa iniciativa. Porque o convite já foi feito. De uma forma muito ríspida, porque foi tentado de forma mais cordata anteriormente, e isso não aconteceu. Mas agora o convite foi feito de forma ríspida. Olha, vamos sentar à mesa. Tá certo que o presidente Bolsonaro foi muito contundente, tinha que ser mesmo, tem que ser contundente mesmo, porque ele está ali representando 57 milhões de pessoas e ele precisa resolver esse problema. Ele não pode ficar nesses próximos 18 meses aí sendo ameaçado de uma forma torpe, até, poderia dizer, pelo Supremo Tribunal nas suas ações até o final do seu primeiro mandato. Isso não é concebível. Então eu torço para que essas pessoas que estão em volta dessas autoridades possam, hoje, começar a promover uma reunião. Porque, senão, parece que o caldo vai ficar mais azedo ainda. É isso, Coronel Tadeu, deputado pelo PSL de São Paulo. Muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN, deputado, e até uma próxima, hein? Obrigado, Rafael. Obrigado, Elisa. Bom dia para todos. Obrigada. Bom dia. Boa quarta.